Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 30º encontro. Trabalhar Jeremias, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 27, dia de trevas. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Capítulo 13, versículo 15. Escutem, prestem atenção, não sejam orgulhosos, pois é Javé quem fala. Deem glória a Javé, o Deus de vocês, antes que escureça, antes que os pés de vocês tropecem pelos montes, quando cair a noite. Vocês esperam a luz, mas eles a transformará em trevas e a mudará numa densa escuridão. Se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo diante da soberba de vocês. Meus olhos se derreterão em lágrimas, porque o rebanho de Javé será exilado. O rei deposto. Capítulo 13, versículo 18. Diga ao rei e à rainha mãe: sentem-se no chão, pois a coroa real caiu de suas cabeças. As cidades do Negueb estão cercadas e não há ninguém capaz de romper o cerco. Judá inteiro foi levado para o exílio, numa deportação total. Por que me acontece tudo isso? Capítulo 13, versículo 20. Levantem os olhos para ver os que estão vindo do norte, onde foi parar o rebanho que lhe foi dado e as ovelhas maravilhosas que você possuía. O que vai dizer você quando sobre você forem colocados como chefes aqueles que você mesma se acostumou a ter como seus amigos? E agora? Não é que vai tomando conta de você uma dor, como da mulher que está para dar à luz? Talvez você pense: por que me acontece tudo isso? Por causa do grande número dos pecados que você cometeu, é que eles levantaram a sua saia para violentá-la. Pode o leopardo mudar? Aliás, pode o negro mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas pintas? E podem vocês, viciados no mal, vir um dia a praticar o bem? Pois eu vou espalhar vocês como palha soprada pelo vento do deserto. É essa a parte que eu lhe dou, na sua exata medida, oráculo de Javé. Porque você se esqueceu de mim para confiar na mentira. Agora sou eu que lhe levanto a saia até a altura do seu rosto, para que os outros possam ver as suas partes vergonhosas. Os adultérios que você comete, os seus gemidos de prazer, a vergonha da sua prostituição, eu vi os seus horrores sobre as colinas e campos. Ai de você, Jerusalém, que não se purifica. Até quando, afinal? Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Dia de trevas. Judá é incapaz de se corrigir. É o que estamos vendo no capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 27. Aqui é um pequeno poema. Os versículos 15 e 17 é um chamado de alerta ao povo de Judá. Se o povo não se converter, o dia de Javé, esperado como dia de luz e alegria, se transformará em dia de trevas e julgamento. Depois das imagens ameaçadoras do cinto de linho e das vasilhas quebradas, vemos um convite urgente do profeta à conversão
de Judá e Jerusalém. Ainda resta um tempo para a penitência. Se recusarem, a noite os envolverá, tropeçarão, e o rebanho será levado ao desterro. Então vamos lá, versículo 15. Escutem, prestem atenção, não sejam orgulhosos, pois é Javé quem fala. O versículo usa 3 imperativos dirigidos a Judá. Primeiro, escutem. Este imperativo no livro do Deuteronômio é uma chamada à lembrança e disposição para com Javé. Shema Israel, escute Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, versículo 9. Essa expressão aparece 10 vezes no livro do Deuteronômio. Segundo, prestem atenção. Chamada a estar dispostos para ouvir Javé. Terceiro, não sejam orgulhosos. Aqui ser arrogante, soberbo, é um impedimento para escutar aquilo que Javé fala. O mesmo nós encontramos em Isaías capítulo 28, versículo 23. Ouçam bem, escutem a minha voz, prestem atenção e dê ouvidos às minhas palavras. Versículo 16. Deem glória a Javé, o Deus de vocês, antes que escureça, antes que os pés de vocês tropecem pelos montes, quando cair a noite. Vocês esperam a luz, mas ela se transformará em trevas e a mudará numa densa escuridão. O povo de Judá, ele vem convidado a reconhecer Javé, não os outros deuses, mas Javé, a dar glória. Javé é o Deus do seu povo. Javé escolheu o seu povo e fez aliança com ele. Ainda é tempo de conversão, antes que escureça. Antes que não haja mais jeito e possibilidade de conversão. Antes que os pés do povo de Javé tropecem pelos montes, isto é, indo para o exílio. O rebanho irá para a Babilônia. Quando cair a noite, quando chegar os babilônios e tudo destruir. O povo de Israel espera a luz, libertação, mas não haverá luz, pois ela se transformará em trevas, derrota, exílio. Irão para a Babilônia, a densa escuridão. Não haverá mais possibilidade de escapar da destruição. Versículo 17. Se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo diante da soberba de vocês. Meus olhos se derreterão em lágrimas, porque o rebanho de Israel será exilado. Aqui quem fala é Jeremias, que chora diante da destruição e do exílio do povo de Deus na Babilônia. Judá não pode resistir, deve ouvir Javé. Mas se não ouvirem, se o povo de Israel não ouvir, o final será o exílio. Jeremias, como membro do povo de Deus, vai chorar a derrota. E mais, porque o povo de Deus resistiu e não ouviu a palavra de Javé. Ele irá chorar, pois o rebanho de Javé irá para o exílio. Não haverá mais remédio. O povo resiste em ouvir Javé. As consequências serão trágicas, destruição e exílio. O rei deposto. Versículo 18. Diga ao rei e à rainha mãe, sentem-se no chão, pois a coroa real caiu de suas cabeças. O rei e a rainha mãe serão destronados, perderão as coroas. Perderão a dignidade real ao caminharem para o desterro, para o exílio. Se trata aqui do rei Joaquim, é o ano 598. E sua mãe, Noesta, na primeira deportação para a Babilônia. Sentar no chão é um gesto de luto
e também de humilhação. Versículo 19. As cidades do Neguebe estão cercadas e não há ninguém capaz de romper o cerco. Judá inteiro foi levado para o exílio numa deportação total. As rotas de fuga para o sul, para o Egito, estão cercadas. Não há rota de fuga, não há como fugir. Tentar seria acabar morto ou pego e entregues aos babilônios. Judá foi levado para o norte. Na primeira deportação, já a corte e funcionários foram exilados. A cidade de Jerusalém foi esvaziada de seus governantes. Por que me acontece tudo isso? Versículo 20. Levantem os olhos para ver os que estão vindo do norte. Onde foi parar o rebanho que lhe foi dado e as ovelhas maravilhosas que você possuía? Se refere à capital Jerusalém. Jerusalém, capital, representa neste momento os responsáveis do povo. Rebanho. Jerusalém é personificada como uma pastora. Javé pede à cidade e aos seus governantes, sacerdotes, reis, profetas, príncipes, juízes, que observem e olhem. A Babilônia vem do norte para destruir tudo. Javé pede à cidade. Jerusalém, que possa observar suas ovelhas. Essas ovelhas que foi confiado à cidade e às autoridades. A pergunta, então, se refere às autoridades e à cidade. Onde foi parar o rebanho que lhe foi dado? As autoridades e a cidade deveriam pastorear o rebanho de Javé, esse rebanho que lhes foi confiado, mas eles não pastorearam. As ovelhas maravilhosas, isto é, o povo que Jerusalém possuía, que as autoridades governavam, agora todos vão para o exílio. Versículo 21. O que vai dizer você quando sobre você forem colocados como chefes aqueles que você mesma se acostumou a ter como seus amigos? E agora? Não é que vai tomando conta de você uma dor, como da mulher que está para dar à luz? A cidade de Jerusalém foi chamada a pastorear o povo de Deus. Jerusalém era a pastora do povo eleito. Claro que a Jerusalém estava sob o comando dos seus reis, suas autoridades. Aqueles que haviam sido educados para o comando, os pastores, reis, sacerdotes, príncipes, juízes, profetas, tiveram que caminhar levados pela primeira deportação. A Tebe tem uma outra tradução. Que dirás quando ajustarem contas contigo os que, para tua desgraça, habituaste a uma familiaridade que te será fatal? Sim, eles sobrevirão dores, como a de uma parturiente. Esta tradução é mais compreensível. Estes chefes serão levados ao desterro, ao exílio. Chefes, autoridades, são chefes de oposição ao rebanho, ao povo. Assim, o povo, que os líderes ensinaram a tratar familiarmente, como amigos e aliados, se converterão em senhores e irão escravizar as autoridades, os chefes. Terão que enfrentar esta dor, metáfora, como a mulher a dar à luz, o exílio. Versículo 22. Talvez você pense,
Por que me acontece tudo isso? Por causa do grande número dos pecados que você cometeu, é que eles levantaram a saia para violentá-la. Judá vem acusada de prostituição por causa da idolatria, bem como também a cidade de Jerusalém. O culto aos deuses dos outros povos. Como castigo, a cidade e também Judá será exposta na sua nudez. Então, Jerusalém será exposta na sua nudez, como Judá também será exposta na sua nudez. Como a prostituição é símbolo da idolatria, Judá será despida e violentada para efeito da vingança de Deus contra o pecado cometido. O pecado foi abandonar Javé, o esposo, e a sua aliança. Judá, que pecou, não tem consciência do mal. Se acha inocente e não entende por que está passando por esta situação. Talvez seja dissimulação para fugir de forma inocente. Mas tudo isso é consequência do pecado, rompimento da aliança. Eles, os babilônios, irão colocar a nudez de Judá às claras e levarão as autoridades chefes ao exílio, e a cidade será destruída, será violentada, como se violenta uma prostituta. Versículo 23. Pode o negro mudar a cor da pele? Pode o leopardo mudar as suas pintas? E podem vocês, viciados no mal, vir um dia praticar o bem? As perguntas são feitas para que se possa chegar às respostas negativas. Não. Não tem jeito mais. Judá, seus chefes, acostumaram com o mal. Estão viciados. Perderam o controle de si mesmos. E não poderão praticar o bem. A força da prática do mal cria o hábito. Habituar-se ao mal, e se converte numa segunda natureza insuperável. Versículo 24. Pois eu vou espalhar vocês como palha soprada pelo vento do deserto. A metáfora compara a palha que se espalha pelo vento como Judá que se espalha e é levada ao exílio. Versículo 25. É essa parte que eu lhe dou, na sua exata medida, oráculo de Javé. Porque você se esqueceu de mim para confiar na mentira. Confiar na mentira é confiar nos deuses, é uma idolatria. Essa idolatria levou Judá a confiar nas alianças enganosas e nos falsos profetas. Confiar na falsidade, na mentira dos Baals, nos ídolos, na falsidade de seus cultos. Jeremias denuncia a falsidade do culto vazio do templo, das falsas promessas de fidelidade a Javé, das mentiras e falsos juramentos, da falsificação da palavra de Javé, da falsidade da conduta dos sacerdotes e profetas que profetizaram para ganhar e mentir. E o povo tem assim falsas seguranças. Podemos ver a atualidade do profeta Jeremias. Versículo 26. Agora sou eu que lhe levanto a saia até a altura do seu rosto, para que os outros possam ver as suas partes vergonhosas. Javé mesmo veio expor seu povo como prostituta, que foi infiel a seu marido, expondo a adúltera a execração pública. O povo passa a ver que Judá e Israel agiu como prostituta para com seu Deus, seu esposo,
agora repudiada, vem exposta à vergonha, ao exílio. Versículo 27. Os adultérios que você comete, os seus gemidos de prazer, a vergonha de sua prostituição, eu vi os seus horrores sobre as colinas e os campos. Ai de você, Jerusalém, que não se purifica. Até quando, afinal? A infidelidade de Jerusalém, em termos matrimoniais. Os horrores sobre as colinas e os campos, onde se faziam os cultos aos Baals, aos deuses, eram lugares de culto, de idolatria. Jerusalém não se converte, não se purifica de seu pecado, de sua idolatria. Até quando irá continuar a agir como prostituta, como idólatra? Essa então é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.